Apocalipse 18, verso 1 e o verso 2. Apocalipse 18, verso 1 e o verso 2. Apocalipse 18, o verso 1 e o verso 2. Carmen, você lê para nós? Tá bom. Quer achar a minha? Está maior a letra. 1 e 2. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Isso, muito bem. Irmãos, João estava na ilha de Patmos e recebeu várias visões de Deus. E nessa visão do capítulo 18, João viu um poderoso anjo que desceu do céu e iluminou toda a terra com sua glória. Quem é esse anjo? Jesus, né? João sabia que se tratava de outro anjo, né? Ou seja, um anjo diferente do anjo que fala, que é mencionado também no capítulo 17. Esse anjo era diferente. Ele vem do céu, desce da presença de Deus com uma missão especial, né? Que é advertir a terra, uma missão especial. Esse anjo se une ao terceiro anjo do Apocalipse 14, na proclamação da mensagem do final do mundo. E suas palavras é uma repetição, né, do Apocalipse 14, verso 8. Vamos dar uma olhadinha. É uma repetição. Apocalipse 14, verso 8. Volta aí um pouquinho só. Lê para nós, Elia. Seguiu-se com outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, irmãos, a mesma advertência, né, foi repetida no 14, foi repetida agora no 18, que a Carmen leu, 18, o verso 2. Né, caiu, caiu a grande Babilônia. A terra se iluminou com a sua glória. Apesar dos esforços de Satanás de envolver a terra em trevas e escuridão, Deus ilumina com a sua luz gloriosa da verdade salvadora. Eu vou ler para os irmãos o que Ellen White diz sobre isso. As profecias do Apocalipse 18 logo se cumprirão. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que somos nós, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça, enchendo toda a terra com o conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas que cobrem o mar. Tá no livro Maranata, o Senhor vem. Na página 219, ela diz, irmãos, que homens e mulheres e crianças vão abrir seus lábios em louvor e glorificar a Deus e encher toda a terra. Satanás, ele está se esforçando muito, muito para encher a terra de trevas, de escuridão. E nós sabemos que nós estamos vivendo um mundo de trevas, de escuridão. Mas Ellen White diz que a palavra de Deus diz que o povo de Deus vai iluminar a terra com a glória de Jesus. O texto deixa claro que será a atuação do Espírito Santo na vida de cada um dos fiéis filhos de Deus. É esse conhecimento do Espírito Santo que vai iluminar e vai tirar todas as trevas de Satanás. Esse cumprimento profético, irmãos, é chamado e é conhecido por nós por chuva temporã e chuva serôdia. Né? São duas chuvas, chuva temporã e chuvas serôdia. A chuva temporã e a chuva serôdia eram duas chuvas que caíam na Palestina nos tempos bíblicos. O profeta Joel escreveu, vamos ler, irmãos,
em Joel 2, verso 23. Vamos abrir a nossa Bíblia um pouquinho aí. Ó. Velho Testamento, Joel 2, o verso 23. Quem gosta de ler, que achar. Joel 2, o verso 23. Isso. Então, ó, o profeta, Joel está falando aí, fará descer a chuva serôdia, né, e a chuva temporã e a serôdia. As chuvas desempenham um papel muito importante na sociedade agrária, certo? As primeiras chuvas, ou chuvas temporã, do hebraico moré, caía entre o fim de outubro e o início de dezembro. Essa chuva preparava o solo e facilitava a germinação da semente. Já a última chuva, a serôdia, do hebraico malgosh, caía pouco antes da colheita no mês de março e abril. Então, essa chuva era muito importante. E como nós sabemos que tudo na palavra de Deus, Deus usa as coisas do tempo, né, as ilustrações do tempo, para ensinar o seu povo, aqui essas duas chuvas ensinam a nós, né? A imagem da chuva temporã e serôdia, ela é aplicada à poderosa obra do Espírito Santo dentro da igreja, em ocasiões diferentes. Qual é a primeira chuva serôdia, a primeira chuva temporã que houve? Vamos ver se os irmãos sabem. Pentecostes. Essa foi a primeira, irmãos, relatada. É a chuva de Pentecostes, né, a chuva temporã, que recaiu sobre os apóstolos na época de Jesus, depois da morte de Jesus, que fez com que eles evangelizassem toda a população de uma forma milagrosa, de uma forma grandiosa, né? Essa chuva temporã, essa chuva do Espírito Santo. Pedro pregava, e quantas mil pessoas se convertiam em um dia? Que é relatado? 3.000 pessoas, né, iam se agregando, e assim por diante. Então, essa foi a primeira chuva mencionada aqui, do Espírito Santo, né? Essa mesma profecia que se refere ao grande e glorioso dia do Senhor sugere uma manifestação mais completa do Espírito Santo ainda. E essa chuva vai acontecer, irmãos. Olha o que Ellen White escreveu. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia será mais abundante. Então, é essa chuva que nós estamos aguardando do Espírito Santo, é a chuva serôdia. Nos tempos dos apóstolos, foi glorioso, mas aí ela diz assim, a chuva serôdia será mais abundante. Atos dos Apóstolos. E ela diz mais ainda, ó, a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Então, as profecias que se cumpriam no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, deverão cumprir-se novamente na chuva serôdia no final dos tempos. Então, o mesmo que aconteceu no Pentecoste vai acontecer no final dos tempos. Está escrito no livro Grande Conflito, na página 611. Pois bem, uma mensagem, nós falamos, um povo, né? É o povo, os fiéis filhos de Deus, que vão receber essa chuva. Agora nós vamos falar a mensagem. Foi lido em Apocalipse 18, verso 4. A Carmen leu para nós, né, 18, verso 4, que fala sobre uma advertência. Vamos olhar de novo, irmãos. Apocalipse 18, o verso 4. Acharam? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Qual é a advertência, irmãos? Qual que é a advertência?
retirai-vos dela, povo meu, para não participar, não receber os flagelos. Essa é a advertência, essa é a mensagem. O último apelo de Deus à humanidade aparece nesses versos que nós lemos agora. Deus ainda tem um povo em Babilônia, e esses fiéis devem ser chamados a sair para não participar dos pecados, para não sofrer dos seus flagelos. O chamado, retirai-vos dela, povo meu, é a advertência final dada aos habitantes da terra. Então, essa é a última advertência. Essa é a última oportunidade que as pessoas, o povo de Deus que está lá fora, precisa ouvir. E quem é que tem que levar essa mensagem? Nós. O povo de Deus tem que levar essa mensagem às outras pessoas que também é o povo de Deus, o povo sincero que está lá fora, que precisa ouvir. Sai dela, povo meu. Retirai-vos dela, né? Então, nós temos que levar essa advertência. Assim como os discípulos, cheios do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o remanescente de Deus, cheio do mesmo Espírito, terá uma clara mensagem a anunciar. Sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia, porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo em Apocalipse 14, verso 8. O que é Babilônia? O que é Babilônia? Confusão, né? Babilônia trata-se da união de todas as organizações religiosas apóstatas da terra. Todas, né? E o que é vinho? Que vinho é esse? São as doutrinas, são suas falsas doutrinas. Ela tem dado ao mundo as suas falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas são duas. Os irmãos devem estar craque no Apocalipse. Quais são essas duas? A imortalidade da alma e o domingo, né? Negligenciam o quarto mandamento e têm repetido a mentira que Satanás proferiu primeiro para Eva no Éden. A imortalidade natural da alma. Certamente não morrerás. Não morrereis, não morrerás. Então, são duas coisas. Tirar o quarto mandamento de Deus, que é o santo sábado, e acrescentar o domingo, e acrescentar a imortalidade da alma. Então, são as duas doutrinas falsas que a Babilônia, que é a reunião de todas as denominações, está agindo, né, na terra. Sobre esses dois grandes enganos, Ellen White escreveu assim: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sobre a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Grande Conflito, página 588. Então, irmãos, será justamente com base nessas duas doutrinas falsas que o ecumenismo será levado avante. Mas os fiéis não ficarão em trevas quanto a esses enganos. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições do seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação, tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. Amém, irmãos? Toda a terra vai ser cheia do conhecimento da salvação. A terra será inundada de conhecimento, né? Que é através do Espírito Santo, essa chuva que vai cair, né? Então, irmãos, a terra será cheia do conhecimento, o poder renovador do Espírito de Deus haverá tão abundantemente coroado de êxito os
intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Né? Então, a terra vai se encher do conhecimento da salvação. Mas a gente sempre fala, irmãos, aqui, que não adianta você orar para Deus te ajudar a passar numa prova, num vestibular, num concurso, se você não estudar. Como que você vai estar cheio do conhecimento se você não estuda? Se você não lê a palavra de Deus, se você não tiver inteirado nas profecias, se vocês não conhecerem os livros de Daniel, de Apocalipse, e a gente está aqui, a igreja não é negligente nesse ponto. Aos domingos tem estudo sobre profecias, Apocalipse, Daniel, a lição da escola sabatina sobre o Apocalipse. Irmão, entra ano e sai ano, a igreja não é negligente em ensinar o seu povo. Mas ninguém vai, o pastor, o ancião, diretor, ninguém vai na casa de vocês e fala assim, vem cá, ó, está na hora, vamos estudar a Bíblia? Você já estudou sua Bíbliazinha hoje? Vamos estudar a liçãozinha? Igual o papai e a mamãe faz com seus filhos em casa, porque eles não sabem, às vezes, a maioria deles ainda não sabem nem ler, né? Ler e escrever. Então, cabe ao pai e à mãe ensinar. Mas vocês são adultos, vocês, com a graça de Deus, todos sabem ler. Se vocês não aprenderem, se vocês não estiverem inteirados sobre isso, sobre a palavra de Deus, sobre os acontecimentos, como que você vai estar irradiado do conhecimento do Espírito Santo nos últimos dias? Como? Se você não estudar a palavra de Deus, se você não se inteirar na palavra de Deus, não tem como você saber. Já ouviu aquele ditado, ninguém nasce sabendo? Pois é mais ou menos assim. Se você não ler, você não vai aprender. Se você não participar, você não vai aprender. Né? O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que anunciar. Esse é o tempo que nós temos. Hoje o Robinho falou sobre o tempo. Né? O que é importante, o tempo na nossa vida. Muitas vezes a gente negligencia o nosso tempo, sim. A gente tem tempo para assistir uma série por 1, 2, 3 horas, mas a gente não tem tempo para estudar a palavra de Deus por 15 minutos. Nós fazemos isso, sim. Nós temos tempo para passear na casa de um amigo e ficar jogando conversa fora por 1 hora, mas nós não tiramos 15 minutos para falar do amor de Deus e da salvação e de anunciar que Jesus vai voltar, de anunciar que vai acontecer, que nós temos que falar para as pessoas, retirai-vos dela, tem que falar para as pessoas, sai desse lugar que está errado, você está no lugar errado, vem para Deus, vem para a luz, vem para o conhecimento, vem aprender sobre Jesus. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que anunciar. Deus chamou nós para sermos as suas testemunhas. Nós temos que testemunhar. Nós temos que testemunhar do amor de Deus em todos os lugares, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, nos nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Nós temos que falar, nós temos que advertir, porque não tem mais nada para acontecer. O que tinha que acontecer, já aconteceu. A porta da graça está se fechando, o tempo está acabando. Deus tem um tempo, um limite, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele, para muitos, pode dizer que Jesus está demorando para voltar, mas Ele tem o tempo dEle. Mas, como nunca, está muito mais próximo do que quando Ellen White teve as suas visões e escreveu, nos advertindo, né, nos orientando sobre a volta de Jesus, o tempo da volta de Jesus. Hoje está muito mais próximo, nós sabemos que está muito mais próximo, né? Esse é o tempo de anunciarmos as verdades da palavra de Deus em contraste com o vinho da Babilônia. Ellen White nos adverte assim, ó, a cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível?
Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercede junto a Deus por ele? Ela está fazendo uma pergunta para cada um de nós. Onde estão? Onde estão essas mãos que ajudam? Onde estão essa voz para ir lá e advertir e ensinar para as pessoas? Onde estão? Somos nós essa voz, né? Somos nós essas mãos. Obrigado, anjo. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e os milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão, tal qual como se manifestou antes do grande dia de Pentecoste. Testemunho Seleto, página 345. Irmãos, pessoas foram curadas, milagres aconteceram, né? O Espírito Santo intercedeu de tal forma como antecedeu o Pentecoste. Aqui ela está dizendo, nos últimos dias. Esse Espírito de intercessão nos desafia hoje a orar por 5 amigos. Durante os 10 dias, todos os dias, lá falava assim, a oração. Falava assim, que era para a gente orar por uma pessoa que quer batizar, uma pessoa que quer estar fazendo estudo bíblico, não é? Era isso. Vocês fizeram isso? Vocês, se hoje, aqui, vocês não precisam falar para mim, vocês vão falar na mente de vocês. Vocês conseguem, durante esse tempo que eu falar, vocês conseguem pensar em 5 pessoas que vocês querem ver no céu? Vou dar um tempinho para vocês agora. Pode pensar em 5 pessoas que vocês querem que vá para o céu. Agora. Fácil ou difícil? Fácil, né? Tem muita gente da família que a gente ama muito, 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 e a gente quer ver no céu, né? É fácil. Mas você está orando por essas 5 pessoas que você pensou aí agora? Todos os dias mesmo? Ou será que foi só esses 10 dias? Ou vai ser só esses 40 dias agora? Será que esse tempo, igual o Robinho falou, que a gente atropela com tantos afazeres, correndo atrás das riquezas, correndo atrás de trabalho, correndo atrás de uma coisa, da diversão, de ser feliz, de prazeres, de alegrias, que atropela a gente sobrar um tempinho para lembrar dessas pessoas que a gente verdadeiramente quer ver no céu? Eu falei para eles hoje dentro do carro. Eu acordei hoje 3h30 da manhã. Não sei por qual motivo, aí perdi o sono, não dormi mais. Aí eu fui conversar com o meu amigo. Pela primeira vez, eu confesso, estou falando que eu confesso, pela primeira vez, eu fui falar com o meu amigo, Jesus. Eu não pedi nada e eu não agradeci nada. Eu realmente falei com Deus. Só falei. Falei só, perdi o sono, Senhor, e eu quero conversar. Eu quero bater papo com o Senhor. Como diz, vamos trocar figurinha. Quero conversar, só conversar. E eu falei tudo que eu tinha vontade de falar. Não pedi nada e não agradeci nada. Porque todas as vezes que eu ajoelho, e os irmãos eu sei que é assim, primeira coisa que a gente faz, a gente começa a agradecer. Agradeço pelo dia, agradeço pela saúde, agradeço pela chuva que está caindo, agradeço pelo meu emprego, agradeço pelo alimento. A gente começa. Agradecer. E eu ouvi o pastor falando num vídeo, o pastor dos jovens aqui, como é que chama? O presidente dos jovens, Gustavo Marques, um vídeo que ele postou e falando sobre isso. Parece que a gente se torna um amigo chato, né? A gente nunca chega para o amigo, o melhor amigo da gente, e começa assim, Carmen, te agradeço aquele sapato que você me deu, aquela blusa que você me deu, aquela saia que você me deu, aquele alimento que você levou lá em casa, aquele perfume. A gente não é chato com o nosso amigo, né? A gente não fica assim agradecendo, né? Tudo que ele deu, a gente já, né? E também, quando a gente tem um grande amigo, a gente não fica só pedindo, né? Ele me presta dinheiro,
empresta isso, me empresta aquele vestido, me empresta aquela saia. A gente não faz isso. De vez em quando, né, um evento, a gente pede uma roupa emprestada, assim, tudo, mas aí, da segunda vez, a gente até fica com vergonha, a gente já não quer nem pedir de novo, né? Por mais que seja o melhor amigo da gente. Então, para Deus também, não deve ser assim. Não que Deus nos considere uma pessoa chata, né? De ficar só pedindo, pedindo, pedindo. Que antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que a gente precisa. E Ele não importa da gente pedir, não, a gente pode pedir. Mas eu sempre falo nas minhas mensagens, tem uma coisa que Deus não nega para vocês, é se você falar assim, ó, Senhor, quero dar estudo bíblico, quero ensinar a sua palavra, mostra uma pessoa para que eu possa ensinar. Isso Ele não nega. Esse pedido ele atende na hora, se você realmente estiver disposto. Mas aí, se você fizer essa oração e essa pessoa não aparecer e você não conseguir falar, e você vai falar, Deus não respondeu, é porque Ele sabia no seu coração se realmente era isso que você queria ou se você falou somente da boca para fora, né? Então, nós temos que rever todos esses conceitos. Então, irmãos, ó, esse espírito de intercessão nos desafia hoje a orar por 5 amigos em especial. Você já tem orado por esses amigos? Se não, o que você acha de fazer isso agora? Vamos ajoelhar e vamos orar por esses 5 amigos que vocês falaram, aí pensaram na mente de vocês? Agora, nós vamos ajoelhar e orar por esses 5 amigos, cada um pelo seu amigo. Na hora que eu falar amém, né, ou quem acabar já pode ir levantando. Vocês têm um tempinho para orar, tá bom? Vamos ajoelhar? Irmãos, Deus ainda tem muito fiéis em Babilônia. O próprio Jesus está conduzindo esses sinceros para o seu aprisco, né? Em João 10,16 fala isso. Mas Deus deseja usar todos nós para essa grande obra. Há uma mensagem a ser anunciada para que a verdade chegue a muitos corações. Então, irmãos, Jesus ele já está conduzindo essas pessoas de outro aprisco que Ele tem. Que Jesus não vai deixar eles lá no erro. Se vocês não falarem, os anjos falarão, as pedras falarão, mas Jesus não vai deixar eles perderem a salvação. Então, mas Ele quer que você ajude nessa missão também, que você seja essa mão ajudadora nessa obra. Há uma mensagem a ser anunciada, irmãos, e cabe a nós, que sabemos a mensagem, sabemos que o tempo do fim já chegou, anunciar às outras pessoas. Última consideração. Ellen White escreveu assim: ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada à mente e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo. Aquele que lê os corações não deixará que pessoa alguma que deseje conhecimento da verdade seja enganada. Quanto ao desfecho da controvérsia, cada um receberá conhecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. Todos, Deus não vai deixar as pessoas sem conhecimento. Quem nunca ouviu falar? Eu já ouvi muito cristão, adventista, falar assim, Jesus vai demorar a voltar, porque lá em Jacuí não tem igreja, não tem um adventista naquela cidade. Nem nunca ouviram falar. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Pode não ter uma presença adventista lá, mas vocês não sabem como Deus está agindo para trazer os seus filhos fiéis que estão em qualquer lugar. Eu mencionei Jacuí porque é a cidade mais próxima que eu conheço que não tem presença adventista. Tá? A Lisandra está morando lá, né, Lisandra? Que seja um bom testemunho, que fale de Jesus para as pessoas lá, então, e começar uma congregação lá, né? Mas, irmãos, Deus não vai deixar essas pessoas lá fora sem saber. Mas Ele precisa de nós. Nós que sabemos, temos que levar a mensagem e ajudar para abreviar essa volta de Jesus, né? Então, cada um vai receber esclarecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. Cada um, na sua forma. Deus usa pessoas em formas completamente diferentes para tocar no coração de cada pessoa,
né? E o apelo que eu faço hoje para vocês é que Deus apela a todos nós, os céus e a terra. Olha o que Deus diz, irmãos, é muito lindo esse verso. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Irmãos, esse verso é lindo demais. Deuteronômio 30, verso 19. Deus fala assim, ó, eu pus o céu e a terra como testemunha, que eu te ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, a tua família. Amém? Então, Deus dá essa oportunidade para cada um de nós, de fazer essa escolha. Ele te propõe a vida e a morte, a bênção ou a maldição. No livro de hoje, que vocês leram de manhã, Ellen White falou assim, que não tem nenhum dos salvos no céu, que recebeu a coroa das mãos de Jesus, que não tinha nem sequer uma coroa. Todos tinham uma coroa, irmãos. Todos. Nós vamos nos surpreender quando pessoas chegarem e falar assim, ó, obrigado, aquele livro que você me deu, aquela oração que você fez comigo, aquele dia que eu estava triste e você me animou, quando você falou de Jesus, quando você me apresentou a palavra de Deus, pessoas vão vir te agradecer, e pessoas que às vezes você nem se lembra mais, nem lembra quanto tempo foi que aconteceu isso, pessoas vão vir te agradecer lá no céu. E todos vão ter uma estrela na coroa. Significa que todos vão ter uma pessoa com que você vai ajudar a ser conduzido ao céu. Amém, né? Muito bonito isso, muito lindo. E que isso seja uma realidade na nossa vida. Que possamos ter uma coroa cheia de estrelas, não para engrandecimento, para chegar, porque lá no céu não vai ter isso, né? Oh, minha coroa tem mais do que a tua, não. Todo mundo vai ter. Então, ninguém vai se preocupar se a coroa do fulano tem mais estrelas do que a minha. Que seja uma, ou que seja você que esteja lá, já está bom demais. Não é verdade? Que nós estejamos lá, é o mais importante, a gente estar lá, se é entre 144 mil, 150, não importa, o importante é a gente estar lá e levar o máximo de pessoas que a gente ama junto com a gente. E as pessoas que Deus ama, né? Tem pessoas lá fora que nós não conhecemos, mas Deus ama. E cabe a nós levar a palavra de advertência a essas pessoas também.